Olá! Hoje vou ensinar como transformar sua bicicleta em uma elétrica que pode atingir até 35 quilômetros por hora, gastando muito pouco dinheiro. Primeiro, você precisa de um hoverboard ou patinete elétrico, como é chamado no seu país. Escolha um modelo mais barato, pois qualquer um serve. E daqui vamos tirar todas as peças que precisamos: um motor, a bateria e o controlador. E vai sobrar um motor, que podem fazer um scooter elétrico, como fiz no meu vídeo anterior, justamente com este mesmo hoverboard, com o motor que sobrou. E a coisa de desmontá-lo, tirar todos os parafusos que vêm, o motor tem os parafusos Allen que você tira e tem como um bloco de alumínio que sai para cima depois e pronto. Ou seja, tem que tirar tudo o que vem, não importa se cortam alguns cabos, tem que desmontar tudo, a placa também tem que tirar. Sai com alguns parafusos e fica assim. Cortei uns cabos, pois na verdade não importa se vocês cortam ou não. Vamos desmontar o motor. Pegue os parafusos de trás e levante a tampa com um pouco de força. Por exemplo, com a roda de bicicleta que eu ia usar, que tem 28 raios. Precisamos fazer 14 buracos de cada lado em cada motor, então eu usei uma equação bastante simples. Para isso, usei 13,5, que é o diâmetro do meu motor, multiplicado por π e dividido por 14, que são os buracos que eu quero de cada lado. Depois, passei isso para um adesivo, digamos, marquei 3 centímetros, que foi o que me deu. Colei isso na tampa que tinha tirado do motor, também colei na outra parte e depois isso já me marcou. Onde seriam os buracos, então procedi a fazer os buracos. Primeiro fiz com uma broca meio pequena e também fiz do outro lado, ou seja, tem que ficar dos dois lados. Esqueci de mencionar que tirei a borracha. Vocês podem cortá-la ou puxar para cima. Eu a removi batendo, é muito fácil. Apenas deem uma leve batida e a borracha sairá. Também com uma broca maior, fiz os buracos um pouco maiores para que depois os raios entrem bem, vocês vão ver. O próximo passo é estender o eixo. Esta é a modificação que mencionei que também fiz no scooter. É muito simples, basta pegar o rotor, que vocês já sabem, ele sai puxando para cima de onde está alojado. Façam um buraco com uma broca. Bem, eu usei uma broca do mesmo tamanho que o parafuso que ia colocar, que na verdade cortei a cabeça desse parafuso. Depois passei uma tarraxa para fazer uma rosca e depois coloquei o parafuso. Mas para me certificar de que não saia, também coloquei alguns pontos de solda. Não muito, mas um pouco para que não possa sair de maneira alguma. Também prolige. Bem, as bordas têm que fazer um buraco na tampa do nosso motor, que é por onde vai sair o eixo, digamos. Isso também está mais detalhado no vídeo que citei antes. E depois, bem, eu lixei e dei uma mão de tinta preto fosco para que fique bom, um pouco mais bonito. Vale ressaltar que, até este ponto, eu já havia feito os 28 buracos que preciso para os raios da bicicleta. Mas se vocês tiverem outro tipo de roda, lembrem-se de que precisam fazer os raios correspondentes. Ou seja, numa roda de 36 raios, fazem 36 objetos. Depois, desmontamos a roda onde o motor será montado. Primeiro esvazia completamente e depois, com uma chave de fenda, retire o revestimento para cima. Isso, a verdade é que eu nunca tinha feito isso, mas achei bastante fácil. Uma vez que a retiram, precisam remover todos os raios. Eles têm uma pequena rosca do lado de trás, então precisam ser afrouxados. E uma vez que as afrouxem o suficiente, isso sai para fora e podem remover o raio. Precisam remover todos, não pode ficar nenhum, pois depois vamos reutilizar esses raios com o nosso motor. Do centro, eles simplesmente avançam, sem precisar desenroscar nada. Vamos colocar os raios nos buracos do motor. Se feitos corretamente, ficarão exatamente assim. Você precisa dobrá-los para ficarem bem justos. Vamos colocar todos os raios, um por um, no nosso motor, inserindo-os por cima e fazendo-os sair pelo centro dos dois lados, mantendo-os iguais. Depois vamos inserir um dos raios em um dos buracos. Eu usei o que está ao lado do bico, onde o ar é carregado. E vamos pegar o próximo raio e vamos inseri-lo no seguinte, não no outro. Ou seja, deve haver um buraco de diferença entre os dois. Assim como se vê no vídeo, é um buraco com raio, um buraco sem nada e novamente um buraco com raios. E assim eles vão inserindo até completar toda a volta. E uma vez que todos foram inseridos, eles vão pegar o motor e girá-lo para que esses raios fiquem tensionados. Para isso vão girar o motor. Após colocarem os dois lados, vão inserir. E os novos raios do outro lado, se ainda não foram inseridos, depois é fácil.
Como visto no vídeo, pegam o motor, giram a alavanca para um lado e o motor para o outro, vão ver que ficam de um lado. Venham para uma direção, todos ficam tensos e depois os outros vão colocar na outra direção. No buraco que fica mais tenso, né, ou seja, no mais distante que conseguirem colocar. E uma vez que já tenham colocado todos com uma pinça ou com a ferramenta adequada, mas eu não a tenho, vão ajustar todos um por um, de maneira uniforme, para que o motor fique bem ajustado, bem no centro. E depois só falta remontar a roda. Da mesma forma que a retiramos, voltamos a colocar tudo e a encaixamos na nossa bicicleta. Para isso, talvez tenham que fazer alguma modificação, mas a verdade é que eu não tive que fazer nenhuma. Apenas alguns toques e, de um lado, colocar duas porcas para que aperte bem e fique bem preso à bicicleta. Bem, agora o que vamos fazer é pegar a placa novamente e conectar o pino de carga e o pino de ligar, digamos. Na placa, coloquei um monte de cola por todos os lados nas peças que podiam se mover, para que com as vibrações e isso não venham a quebrar ou se soltar. Agora existem duas opções, usar um controlador genérico ou usar o controlador do hoverboard. O controlador genérico tem a vantagem de ser muito fácil de conectar. Custa apenas $10. O ruim é comprá-lo na China e esperar cerca de um mês para chegar, por exemplo, na Argentina. Então, nós vamos usar o controlador que já vinha com o hoverboard que vai nos servir, mas é bem mais difícil de conectar. Mas do jeito que vem, tem limitações, como a velocidade não controlável, servindo apenas para o que foi projetado. Ou seja, temos que modificar o sistema operacional. Para isso, tivemos a sorte de que um grupo de alemães fez algo justamente para isso. Vocês não entenderão, pois é preciso baixar o programa, compilar e modificar. Então eu fiz minha própria compilação do meu próprio programa, o qual já compilei e montei. Então deixo apenas o arquivo necessário para subir no hoverboard de vocês e desbloqueá-lo. Mas atenção, subir é outro problema, fiquem atentos a isso. Nestes 4 pinos que a placa tem, vamos ter que soldar alguns pinos para inserir alguns cabos. Ou diretamente soldar alguns cabos, mas com os pinos fica muito mais confortável, e isto é o que cada pino significa. Eles têm alguns nomes estranhos, exceto o último, 3.5, que vocês terão que conectar à ferramenta ST-Link 5.2. É muito barato e pode ser encontrado em qualquer lugar. Guiem-se pelos nomes que eu dei e conectem cada cabo onde deve ir, o de 3.5 não conectem. Em seguida, conecte via USB ao PC. Vocês vão abrir o programa que deixei na descrição e vão arrastar o arquivo do qual falei antes e que também deixei na descrição. E mantendo pressionado o botão de ligar na placa de hardware com a bateria inserida, ou seja, mantém pressionado o botão, clicam em Programar e Verificar Alvo e aceitam tudo o que aparecer. Se tudo for feito corretamente, a placa emitirá este som. O próximo passo é decidir se vamos usar um potenciômetro como acelerador ou um acelerador de bicicleta elétrica. Eu tinha um acelerador de bicicleta elétrica, então o usei, mas ele também precisa ser importado e há um tempo de espera para chegar. Conectamos os cabos do motor, cada cor com cada cor, os cabos finos e os cabos grossos também à placa, da mesma forma que estava conectado. Os cabos finos vão aqui onde é marcado no vídeo e os cabos grossos vão para os 3 cabos grossos que também são marcados no vídeo. Para o acelerador, vão usar daqui o cabo preto e o cabo azul. E daqui vão usar o cabo de 3 volts. Prestem bem atenção qual é, porque daí terão que tirar um pequeno cabo que vai para o acelerador. E o conectam assim se usarem o acelerador ou assim se usarem o potenciômetro. Assim, deixo para vocês o gráfico quase completo, para que possam se orientar da melhor forma. Enfim, comprei esta bolsinha para guardar tudo. Saiu bem barato, custou uns $5. Cabe perfeitamente na minha bicicleta. E depois vocês têm que colocar tudo dentro dela. Pronto, já está completa. Colocam algumas fitas, se quiserem, ou arrumam de alguma forma, mas a bicicleta já está pronta para andar. De qualquer forma, recomendo comprar o controlador elétrico ou, em último caso, fazê-lo desta forma e simultaneamente adquirir o controlador. Enquanto espera que chegue, você pode usá-lo com a placa original do hoverboard, como expliquei neste vídeo. Recomendo também conseguir uma bateria maior ou uma de substituição, porque a que vem é muito pequena e só vai servir para fazer mais ou menos 10 km. E sobre o desempenho da bicicleta? Testamos primeiro sem pedalar, só andando, e chegamos a uma velocidade de mais ou menos 25 km por hora. Depois testamos novamente o motor elétrico enquanto pedalávamos. Alcançamos cerca de 32 km por hora desta vez,
Um pouco mais ou menos. Mas a verdade é que era bastante rápido para o que é uma bicicleta elétrica e mais para andar na cidade. Em relação ao torque ou à força do motor da bicicleta, lembrem-se que os motores que realmente vêm para bicicletas têm uma redução interna, o que aumenta o torque. Sem esse recurso, a subida pode ser mais complicada ou lenta. Mas tudo bem, basta ajudá-lo um pouco com os pés. Usar o motor que sobrou como reserva ou colocá-lo na outra roda traseira. Assim, teriam o dobro de torque, mas gastariam o dobro de bateria. E em relação aos preços, acabei saindo. A versão base custa cerca de $74, enquanto a versão melhorada sai por $88. Mas que eu recomendo comprar para aumentar a autonomia e o desempenho da sua bicicleta. Obrigado por assistir. Espero que façam e me contem como foi. Até o próximo vídeo. Lembrem-se que tem outro canal, link na descrição. Obrigado, tchau.